Olá, professores, vamos dar continuidade hoje às nossas aulas. E antes de continuar a sequência, nós estávamos vendo cada uma das ferramentas. Eu gostaria de um intervalo para responder algumas dúvidas dos professores. Como eu havia comentado na última aula, é muito importante que os professores retornem suas dúvidas para a gente poder criar vídeos respondendo essas questões, respondendo essas dúvidas específicas. E nós percebemos que a maioria das dúvidas que recebi nos últimos dias, nas últimas semanas, foram dúvidas referentes à nova forma de avaliação, sobre toda essa alteração que aconteceu, sobre a V1, a V2, a V3. Está havendo muita dúvida entre os professores, até entre os alunos, sobre como que o sistema vai calcular isso. Então, antes da gente continuar com as ferramentas propriamente ditas, eu queria parar um pouco para a gente esclarecer bem sobre essa forma de avaliação, né? Se vocês perceberem no seu diário eletrônico, quando você acessa a sua turma, você vai ter duas situações. Você vai ter situação onde aparece a V1 e a V3, e situação onde aparece a V1, a V2 e a V3. Vai aparecer a V1 e a V3 para aquelas turmas que não existe a disciplina integradora, né? A disciplina que é o projeto integrador, que seria a V2. Então, se não há essa disciplina de projeto integrador no período, os alunos não têm essa disciplina de projeto integrador, então não tem nota de AV2, que é a nota atribuída na disciplina de projeto integrador. Nesse caso, como é o meu caso aqui, não tem essa disciplina, não existe nesse período uma disciplina de projeto integrador. Por isso, os alunos desse período vão fazer a V1 e a V3. Se houvesse o projeto integrador, estaria aparecendo aqui uma coluna a mais com a nota da V2, né? Bom, vamos tentar desenhar isso para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Vamos usar uma ferramenta aqui para a gente tentar entender um pouco melhor. Até uma ferramenta legal essa aqui, para os professores poderem utilizar para uma videoaula. É uma ferramenta bem interessante. Desculpa aí minha letra, estou acostumado mais com o computador. Mas vamos tentar aqui. Olha só, se a disciplina, se a sua turma tem a V1, a V2 e a V3, nós temos que lembrar o seguinte: vai ser distribuído na V1, que é aquela nota controlada pelo professor, o professor vai distribuir 10 pontos na V1. Ele pode, então, à vontade, distribuir 10 pontos. Então, o professor aqui na V1 ele vai aplicar um trabalho que vale 5, e mais uma prova, desculpa, vale 5, mais 2 trabalhos valendo 2,5, ou 2 trabalhos valendo 2 e um trabalho valendo 1. Quer dizer, o professor ele pode compor a V1 da forma como ele desejar, assim como era antigamente. Antigamente o professor tinha lá na P1, ele poderia distribuir à vontade as notas até ele distribuir 10 pontos, né? E aqui nesse caso a V1 ele tem 10 pontos e pode distribuir 10 pontos à vontade, né? A mesma coisa vai acontecer se houvesse a disciplina do projeto integrador, que é a V2, né? O professor do projeto integrador também teria aí 10 pontos para distribuir, né? Então o professor do projeto integrador poderia distribuir trabalhos, avaliações ao longo do semestre. Ele iria distribuir 10 pontos dessa disciplina. E você teria também aqui a V3, que é a prova integradora, que vai valer 10 pontos também, né? Então a gente vai distribuir na V3, vai avaliar o aluno V3 com 10 pontos, né? Mas como que a gente vai calcular isso então no final do semestre? Vamos voltar lá na nossa intranet. Os professores podem ver que foi colocado no plano de ensino alguns documentos para facilitar, que são os documentos do curso, e um dos documentos é a resolução sobre a avaliação da aprendizagem, né? Então o professor pode ler essa resolução, está bem explicado aqui, e a gente pode ver lá embaixo
que há essa instrução sobre o cálculo, onde a gente vê que a AV1 vale 50% da nota, a AV2 20% e a AV3 30%. Né? Então, na verdade, quando a gente pega esse sistema, esses 10 pontos distribuídos aqui pelo professor, na verdade ele vai representar 50% da média final. Esses 10 pontos da AV2 vai representar 20% da média final. E esses 10 pontos da AV3 vai representar então 30% da média final. Então vamos supor que o professor distribuiu então desses 10 pontos aqui, o aluno tirou 6 pontos com o professor de todas as provas, de todos os trabalhos que o aluno fez, ele recebeu 6 pontos do professor. E vamos supor também que ele nessa disciplina do projeto integrador, ele fez todos os trabalhos, todas as avaliações que o professor do projeto integrador passou para ele. Então ele conseguiu, por exemplo, 8 pontos no semestre, né? E aí, por último, o aluno fez a prova integradora, essa prova que vai ser aplicada em junho, e ele tirou, por exemplo, 5 pontos na prova integradora, né? Basta aqui a gente aplicar aqueles pesos que a gente viu aqui no documento de avaliação: 50% para V1, 20% para V2, 30% para V3. Então, a gente iria multiplicar esses 6 pontos por 0,5 e somar os 8 pontos que ele tirou na V2, multiplicando por 30%, ou 0,3, mais os 5 pontos que ele tirou na V3, multiplicando, desculpa aqui, 20%, olha só, eu já fazendo o cálculo errado, são 20% da V2, então multiplicando 0,2, assim a gente confunde mais do que ajuda, né? E sim, 0,3, que é 30% na V3, não é isso? Então, se a gente... Vamos demonstrar o cálculo aqui na calculadora. Se a gente colocar aqui 6 e multiplicar por 5, claro, a gente descobre que ele tirou, na verdade, 3 pontos na V1, mais a gente faz o cálculo aqui e a gente multiplica 8 por 0,2, e a gente descobre que ele tirou 1,6 na V2, mais, e por último, ele tirou 5 pontos na V3, e a gente multiplica por 0,3, então quer dizer que ele tirou, na verdade, 1,5 na V3. Isso vai resultar em, vamos voltar para a calculadora, o aluno tirou 3 na V1, mais 1,6 na V2, mais 1,5 na V3. Na verdade, o aluno então foi com 6,1 de média, né? Antes que o professor de matemática questione a gente está usando a calculadora, mas estamos tentando ser aí o mais, facilitar o máximo possível os professores, né? Então a gente consegue descobrir que o aluno, na verdade, recebeu a média de 6,1 no semestre, né? Essa é a média final que vai ser registrada para o aluno, 6,1. Mesmo ele tendo tirado 6 na V1, 8 na V2 e 5 na V3, quando a gente aplica os pesos, ele recebe então a média final de
6,1. Essa é a média que ele vai receber na sua média final. Essa é a média que vai aparecer então no campo do professor, aqui no diário eletrônico. Vamos voltar lá. Essa é a média que vai aparecer nessa última coluna, que é aqui a média geral. Então essa média geral é calculada desta forma que a gente calculou aqui, tá? Nesse caso eu levei em consideração uma disciplina que tem AV1, AV2 e AV3. Então, isso aqui é uma disciplina que tem AV2 no semestre, que tem o projeto integrador, que compõe a AV2, tá? Bom, que nota que o professor vai lançar? Apenas a AV1. Quem é que lança a AV2? O professor da disciplina integradora. Então, o professor que é responsável pela disciplina integradora no período é que vai lançar essa nota da AV2. E quem que lança a AV3? A AV3 vai ser inserida no sistema automaticamente ou pode ser digitada pelo coordenador de curso após a prova que vai acontecer da AV3. Então, o professor da disciplina, por exemplo, eu como professor de uma disciplina que não é a disciplina integradora, eu tenho que me preocupar em lançar essa nota da AV2 e lançar essa nota do AV3, eu não tenho que preocupar em nada com essas duas notas. Elas já vão vir automaticamente no meu sistema. Eu tenho que me preocupar em lançar e fazer esse cálculo e saber que é 50%, 20% ou 30%, eu também não tenho que me preocupar com isso. A única preocupação que eu tenho é distribuir 10 pontos no meu semestre, que após o fechamento da turma, esses 10 pontos vão ser convertidos, esse cálculo todo vai ser executado automaticamente. Então, quando eu lanço aqui as minhas notas, quando eu monto aqui, conforme a gente já viu em aulas passadas, quando eu monto essa distribuição de notas, como vocês podem ver aqui, eu tenho que me preocupar em lançar os meus 10 pontos, no meu caso aqui 100% da minha nota. Então vocês podem ver que, por exemplo, eu cadastrei aqui como exemplo 6 avaliações, né? Então eu tenho um trabalho valendo 1 ponto, quer dizer, para os alunos vale 10 pontos, eu corrijo esse trabalho e dou uma nota de 0 a 10, mas no final o sistema sabe que vale 10% da nota, então vale 1 ponto. Eu lanço outro trabalho valendo também, que eu avalio de 0 a 10, mas vale 2 pontos ou 20% da nota. Eu dou uma prova que eu avalio de 0 a 10, mas vale 5 pontos. Eu dou aqui outro trabalho que não vale nenhuma nota, só vale carga horária. E eu dou outro trabalho que também não vale nenhuma nota, só vale carga horária. E por último, outro trabalho que vale 2 pontos. Eu tenho então aqui distribuído 100 pontos e 180 minutos em carga horária. Vocês podem ver que eu tenho aqui como exemplo 2 trabalhos que vale nota e carga horária, uma prova, 2 trabalhos que não vale nota, só vale carga horária, e um trabalho que só vale nota e não vale nada, não tem nenhuma carga horária atribuída, né? Estão vendo como eu posso compor à vontade a minha nota que vai formar a AV1. Então, olha só, quando o professor vai lançar a AV1, eu tenho aqui a AV1, eu sei que a minha AV1 vale 10 pontos, eu posso utilizar esses 10 pontos e subdividir isso, dando um trabalho qualquer que vale, sei lá, 1 ponto. Eu posso dar um outro trabalho que vale, por exemplo, 5 pontos até muito, né? Vamos dar um outro trabalho valendo também 3 pontos. Eu posso dar uma prova valendo aí 4 pontos.
posso dar outro trabalho além do 2 pontos e assim por diante. Então tem já 4, 7, 8, 10 pontos distribuídos. Vou distribuir 10 pontos para os meus alunos. Isso dividido em uma prova e 3 trabalhos. Eu poderia dar 2 provas e 2 trabalhos, ou assim conforme a necessidade ou a vontade do professor, né? O que importa é que o professor lance corretamente aqui nessa distribuição, formando aqui, compondo seus 10 pontos. No meu caso aqui eu estou usando porcentagem, mas eu poderia fazer o inverso. Aqui no valor, lançar que essa prova aqui vale 1 ponto com percentual 100%, esse aqui seria 2 pontos com percentual 100%, esse aqui seriam 5 pontos com percentual 100%, então eu inverteria e trabalharia aqui no valor e não na percentual. Qual que é a diferença? Da forma como eu estou lançando aqui, eu avalio o aluno de 0 a 10. O sistema automaticamente converte para mim em 10%, em 1 ponto. Se eu inverter isso aqui e falar que esse trabalho vale 1 ponto com percentual 100%, eu teria que avaliar o aluno de 0 a 1, dar uma nota de 0 a 1 e lançar essa nota aqui de 0 a 1. Então é questão de preferência do professor, se ele prefere avaliar o aluno de 0 a 10 e o sistema converte, ou de 0 a 1, né? Então olha só como que é bem simples. Mesmo que a gente tenha a V1 mais a V2 e a V3, o professor ele poderia subdividir a V1 em quantos trabalhos ele quisesse, ok? E isso aqui iria compor então a nota da V1. Pela lógica, nada impede que nós façamos a mesma coisa na V2 e na V3, se houver necessidade. Então o professor do projeto integrador, ele pode subdividir a nota em quantos componentes ele quiser. E o professor, na V3, poderia ser feita a mesma coisa, se necessário. O sistema aceita esse tipo de distribuição, né? E nesse caso aqui, o professor pode dar 4 atividades valendo 10 pontos, como eu mostrei lá no meu exemplo, mas o sistema internamente converte isso em 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e 1 ponto. E internamente, após o professor fechar isso aqui, o sistema vai considerar que isso tudo aqui vale 50%, que isso tudo aqui vale 20% e que isso tudo aqui vale 30%. E se eu tiver apenas a V1 e a V3? A única mudança nesse caso é que o aluno não existe a disciplina projeto integrador, ele só faz a V1, que é a nota atribuída pelo professor, e a V3, que é a nota da prova integradora. Nesse caso, vale 50% e 50%. Muda alguma coisa no lançamento? Não muda nada. O professor continua podendo distribuir à vontade essa nota até que ele tenha 10 pontos, até que ele tenha distribuído 10 pontos. Aqui na V2 também vai ser distribuído 10 pontos. E depois o sistema faz a conversão, multiplica aqui por 0,5, multiplica aqui, vai multiplicar V1 por 0,5 e vai multiplicar V3 por 0,5 também, formando aí a nota final que o aluno tem direito a receber, né? Então não há muita diferença, só muda a composição na V3, que era 30%, aqui passa a ser 50%. Mas eu espero que fique claro como que o professor não precisa se preocupar com isso, né? Quando o professor ele visualiza as notas que estão aparecendo aqui no diário dele, o professor só tem que se preocupar com a V1, que é a nota que ele vai lançar e que ele tem que distribuir de 0 a 10. A V3 vai aparecer aqui automaticamente o professor e assim vai compor a média geral. Se houvesse aqui a V2 também,
apareceria automaticamente a V2, que iria compor a média final após o fechamento da turma, após os cálculos finais que serão feitos no final do semestre, né? Então não há muito segredo, né? E o documento que está disponível aqui na intranet, que rege o sistema de avaliação, é bem claro sobre isso. É um sistema bem simples de se entender. O único porém, os professores depois podem ler com mais calma, é aquelas regras sobre aprovação, né? O aluno é aprovado se a média dele for maior do que 6, e existem algumas regras sobre como ele poderia fazer a segunda chamada, né? Como ele teria direito a F, que é a avaliação final. Ele teria direito só se ele conseguir uma nota maior do que 4 nesse cálculo todo. Lembrando que a média final, a F, ela só substitui a V1. Então vamos supor que o aluno ele tem a V1, a V2, ele tem a V3 no semestre dele, na disciplina dele, e vamos supor que ele tenha tirado 3 aqui na média final da V1, ele tenha tirado 2 na média final da V2, e tenha tirado, por exemplo, 3 também na V3. Então, no final dos cálculos, quando a gente calculasse isso, qual seria a média final dele? A média final dele seria 3 vezes 0,5 mais 2 vezes 0,2 mais 3 vezes 0,3. Qual seria o resultado disso? Vamos lá. Se o professor quiser calcular, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que multiplicar 3 por 0,5, vai dar 1,5. Depois ele precisa multiplicar 2 por 0,2, que a gente obtém 0,4. E depois ele multiplica 3 por 0,3, e ele teria então 0,9. Somando isso tudo, nós temos 1,5 mais 0,4 mais 0,9. Então a gente descobre que o aluno obteve 2,8. Esse aluno já estaria reprovado automaticamente. Esse aluno não obteve uma nota maior igual a 4 e nem menor igual a 6. Como está descrito aqui no nosso documento. Ele teria que, para aprovação, tirar uma nota maior ou igual a 4, para ele poder fazer a F, no caso, ele teria que tirar a nota maior ou igual a 4 ou menor que 6. Então esse aluno estaria aprovado. Deixa eu corrigir aqui. Menor que 6, é claro, porque se for igual a 6, ele já estaria aprovado. E um aluno que tivesse tirado 4,5, por exemplo, se ele tivesse uma nota maior aqui na V1, ao invés de 3, ele tivesse obtido uma nota maior, ou uma nota maior na V2, e ele tivesse conseguido aí mais ou menos 4,5, o que aconteceria com esse aluno? Bom, se o aluno conseguiu tirar uma nota maior, uma nota que fosse maior que 4 e menor que 6, ele poderia fazer a F. Aí no caso a gente ia ter a F mais a V2 mais a V3. Então qual que é a diferença? A F, nesse caso, continua valendo 50%, 20% para V2, 30% para V3.
Então, quer dizer, a única coisa que aconteceu é que a AV1 ela vai ser substituída pela AF. Então a AF não substitui nem a nota da V2, nem a nota da V3, que permanece a mesma. Ela só substitui a AV1. Isso quer dizer que se o aluno obtiver uma nota ruim na V2 e a V3, ele corre o risco de ser reprovado automaticamente e não conseguir essa aprovação mesmo fazendo a AF, mesmo só fazendo a avaliação final, porque essa nota da V2 e V3 não seria substituída. No caso, para os alunos que só têm a V1 e a V3, a mesma coisa. A única coisa que vai acontecer é que a AF substitui apenas a AV1. Os percentuais continuam exatamente os mesmos. Não há nenhuma mudança, nenhuma alteração. Então o aluno precisa tomar cuidado, né? Se ele for mal nessa prova, tirar uma nota baixa na V3, por exemplo, ele pode ficar impossibilitado de ser aprovado mesmo fazendo aí, tendo a opção de fazer a AF. Ele não conseguiria porque ele não tem como substituir a V3. Então ele tem que tomar cuidado com essa nota, tanto da V2 quanto da V3. Bom, há várias outras instruções no documento, mas de modo geral é isso que interessa mais a gente, né? Então, resumindo, o professor não tem que se preocupar com todos esses cálculos. Eu não sei se eu acabei confundindo mais ou se acabou ajudando um pouco, mas o professor não precisaria ter essa preocupação com todos esses cálculos, com todas essas percentuais, né, essas notas. O professor só precisa se preocupar em lançar a AV1 e distribuir 10 pontos na AV1 e distribuir da forma como ele achar mais conveniente. Ele pode distribuir aí em várias atividades, em várias provas, né? Ele tem que lançar 10 pontos na AV1, independente de quantas atividades ele quiser lançar. Lembrando que, além dos 10 pontos, ele precisa distribuir a frequência, né, das APS, das atividades práticas supervisionadas, junto com a nota. Então, recordando aqui, ele tem que distribuir frequência, tem que distribuir as notas. Lembrando que ele tem que distribuir 10 pontos e ele tem que distribuir a carga horária conforme o cálculo que a gente já trabalhou em outra videoaula, sabendo aí pelo cálculo qual é a carga horária em minutos que ele tem que distribuir, né? Espero ter resolvido essa dúvida, mas se os professores ainda tiverem dúvidas, ainda tiverem alguma questão para levantar, podem enviar um e-mail ou algum comentário no próprio vídeo sobre isso, né? Então eu gostaria que os professores sentissem essa liberdade de poder questionar, de poder entrar em contato se necessário, seja por e-mail, seja por telefone, seja nos comentários do YouTube, e assim a gente tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, né? Na próxima aula a gente continua o que está planejado, a gente continua vendo as outras ferramentas do portfólio, desculpa, das outras ferramentas da intranet, e espero que a gente não demore tanto com os vídeos, né? A gente vai tentar colocar os vídeos aí de um pouco mais frequente e não demorar tanto entre um vídeo e outro. Obrigado e até a próxima.